tem 27 instituições públicas do estado de São Paulo, com crianças entre 8 e 10 anos de idade, e é considerada a primeira no mundo a mensurar esse impacto. Seus resultados foram publicados em fevereiro em um periódico científico. No Brasil, existe a Lei 11.769, que garante o ensino de música na grade curricular das escolas públicas e privadas. Porém, esta lei não define nem a carga horária e nem as séries que essa disciplina poderá ser inserida na rotina das escolas. Para debater esse assunto, convidamos a professora de música das redes estadual e municipal de ensino, Tereza Criscuolo, e o mestrando de música pela UFBA, Antônio Chagas. A gente vai para um breve comercial e volta daqui a pouco. Eu aguardo você. Olá, sejam bem-vindos ao Cidade em Pauta. Obrigada. Professora, como é que vai funcionar? Essa grade curricular não vai ficar inchada com mais uma disciplina? Olha, na verdade, a própria lei, ela não determina que seja uma disciplina, mas que seja inserido como conteúdo. Então, até o próprio PCN, já na década de 90, ele tem essa indicação de que o aluno veja a maior quantidade de conteúdos possíveis, sendo das diversas linguagens artísticas, né? Artes visuais, artes cênicas, dança e música. Então, a gente ainda não tem, assim, dentro de Sergipe, nem de Aracaju, um referencial que determine realmente, como a própria lei diz, a carga horária, nem que será realmente uma disciplina, mas conteúdo dentro da área de artes. Certo. Já existe alguma escola aqui em Sergipe, ou pública ou da rede particular, que tem inserido essa aula de música na grade? Olha, a rede particular já tem, acho que mais de uma década que eu já tenho assim, uma certa experiência também. Hoje não sou da rede particular, mas já fui 14 anos na rede particular. Então, a rede particular já tem um ensino de música, tanto dentro do horário do aluno, como algumas, lógico, não são todas, como em regime de oficina, ensino de instrumentos, né, algumas escolas particulares. E na rede pública, algumas escolas são contempladas com o programa Mais Educação. Entendi. Em regime de turno contrário. Turno contrário. Seria opcional nesse caso para o aluno? É feito um levantamento no que, sim, que eu sei assim, da escola que eu já participei, que alguns alunos que têm condições, principalmente, eles analisam a questão social do aluno. Por exemplo, alunos que mãe trabalha o dia todo e que ele fique sozinho em casa. Sim. Então, esse aluno, ele é analisado pela coordenadora do Mais Educação, avaliado essa questão social do aluno, e ele é chamado. É lógico que tem a opção de aceitar ou não, né? Mas ficar em turno integral para ter essas aulas. Tem aulas de música e de outras, assim, de karatê, taekwondo, capoeira, depende da escola. Entendi. Então o esporte acaba sendo inserido também nesse contexto. No Mais Educação, no programa Mais Educação. Entendi. Antônio, qual seria a idade ideal ou a série ideal para essa criança começar a aprender música? Bom, então, segundo essa lei, a 11769, que ela altera a LDB de 96, a música ela vai ser conteúdo obrigatório em toda a educação básica. Então, educação básica desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, com todos os alunos. Existem várias pesquisas, vários estudos que trabalham com musicalização de bebês, com educação infantil, com adolescentes, com várias idades, com adultos, terceira idade. Então, a música ela pode ser trabalhada em qualquer idade. Existem várias pesquisas também que demonstram que a criança, na vida intrauterina, ela já escuta a música, ela já reconhece, ela já trabalha, então ela já sofre os efeitos musicais. Então, um recém-nascido, ele já também pode ter trabalhos. Então, a idade não há idade. E quais seriam esses efeitos musicais? Exato. Então, quando a música ela é pensada, na escola principalmente, que é o que a gente está tratando aqui, o objetivo dela em si não é formar instrumentistas. Então, eu não vou, por exemplo, numa sala de aula, ensinar violão, ou teclado, ou quer que seja. Eu posso utilizá-lo, sim, como processo, mas não como finalidade. Essa é a grande diferença. Então, a música na escola ela tem o objetivo dela é desenvolver diversos aspectos para a formação integral desse aluno. Então, desde coordenação motora, trabalhar aspectos de coordenação motora, raciocínio lógico, sociabilidade, espacialidade, enfim, diversos aspectos vai trabalhar com o aluno. Então, para tratar ele formá-lo como cidadão integral, formação crítica,
sensibilidade, então diversos aspectos. Não que ele vá tornar, não que agora a música na escola, então todo mundo vai se tornar um músico, instrumentista, todo mundo vai tocar. Eles podem sim vir a se interessar, tocar um instrumento, tudo. Mas essa não é a proposta da educação musical para a escola, a primeiro momento. Não é a função dela criar instrumentistas, e sim auxiliar da educação musical para... Então, isso quer dizer que no decorrer da grade curricular, do processo educacional, ninguém vai sair de lá fera em violão, em guitarra, não é bem assim. Exato, não é bem assim. Pode acontecer disso, de caso, ao mesmo tempo, se eu estou ensinando para um aluno, ele está se interessando e ele vai começar a querer procurar, ou até o professor, normalmente, né, nós fazemos música, licenciatura, bacharelado, enfim, tocamos instrumentos, somos músicos instrumentistas, então nós temos preferência de instrumentos, então podemos sim, claro, ó, você quer aprender violão, então você pode dar uma atenção direcionada para um ou para outro, até o pai, incentivá-lo, mas exatamente, não no sentido dele, vai aprender música, então todo mundo vai saindo tocando violão, por exemplo, não, esse não é o objetivo. Você vai utilizar, sim, instrumentos musicais, mas como processo, não como finalidade. Entendi, o que não impede, professora, de a criança manifestar, o adolescente, o desejo por algum instrumento específico. Sim. Né? Isso, e aí, nesse caso, procuraria uma aula fora da escola? É uma aula especializada, né? Como nós nós temos escolas, como dentro de Aracaju, várias escolas particulares e o próprio Conservatório de Música, né? Aí sim é um instrumento, é um ensino técnico, né? Que ele vai estudar o instrumento, né? A música na escola é diferente, é uma educação musical, realmente tem um contexto diferente. A senhora falou no Conservatório de Música. É uma escola voltada para esse segmento que temos aqui no estado, mas que ela deixa um pouco a desejar. Por exemplo, o conservatório, ele passou por muito tempo de reforma, né? E os alunos ainda está em reforma, né? Então já tem quase 2 anos, ou pouco mais do que isso. Chega 1 ano e meio, acho que acredito que 1 ano e 7 meses. Não seria a hora do estado, do município pensar em agregar realmente esse ensino da música nas escolas, ou pelo menos ter mais uma atenção? A senhora acha que a música é pouco valorizada? Olha, eu acredito que nesse âmbito, eu acho que no ponto de vista educacional e das ações que devem ser tomadas dentro do nosso estado, ainda assim, né? No caso, que nós não temos dentro de Sergipe o cargo de professor de música, nós não temos ainda, nem na rede municipal, nem na rede estadual. Foi feito um concurso para preenchimento desse cargo na rede municipal, não é isso? Mas os professores, sim, a título de cadastro reserva, né? Então nós não temos o cargo e já temos em alguns estados do Brasil, como é a realidade do Espírito Santo, né? Não temos na rede estadual e existe assim uma série de empecilhos para que se faça um concurso para preencher as vagas do Conservatório de Música. Sim. Dentro da legislação, há alguns empecilhos para os licenciados e há outros empecilhos para os bacharéis. Então, é uma coisa assim que bate de frente com a lei, bastante complicado. Nós tivemos um concurso em 2003 e que vários bacharéis passaram e não puderam ocupar as vagas, né? Eu entrei, inclusive, nesse concurso, mas eu sou licenciada em artes, concluindo a licenciatura em música, e estou no conservatório, mas eu sou licenciada em artes visuais, né? Então, concurso técnico de música. Legalmente, hoje, existem vários empecilhos. O ano passado teve um concurso, e no edital deste concurso, estava aberto para pessoas licenciadas em artes nas diversas linguagens, né? Música, era o que dizia no edital. No entanto, quando você observava o conteúdo do concurso, era assim 90% voltado para artes visuais, na verdade. Então, Antônia, a gente não poderia condizia com a resumir realidade. que o ensino da música é pouco visto, pouco valorizado de uma maneira geral, porque se não se valoriza o profissional, como é que vai se entender a necessidade de ensinar a criança ou adolescente? A música, ela ainda é muito pensada como puro entretenimento. Eis, acho que é o grande X da questão. Então, tanto que muitas vezes ela é colocada em segundo plano por esse aspecto. Você pega outros estados, por exemplo, como a Teresa citou expressando, mas você pega Bahia, Rio Grande do Sul, outros estados, que eles têm todas já uma tradição, mais de 10 anos que tem a educação musical na escola regular, com professores contratados por concurso público para aquilo. Então, os pais, eles levam seus alunos para ter aula de música, tanto na escola quanto em escolas especializadas, muitas vezes não no intuito de torná-los músicos, mas conhecendo os benefícios que aquela música pode trazer, e não como entretenimento puramente.
e sim os benefícios que ela traz. Então acho que ainda falta um pouquinho disso, essa questão dessa reflexão sobre, será que a música só serve para entretenimento? Nesse caso seria descartável, né? Porque o aluno não precisa de mais entretenimento, está ali para aprender. Exatamente, né? exatamente. Professora, a senhora entende que essa falta de valorização, essa falta de atenção para o segmento da música se dê pelo custo de contratação de professores e de compra de instrumentos até? Porque para se ter aula nas escolas, teria que ter toda essa estrutura. Talvez fosse isso, pelo menos do poder público e da rede particular também, né? Olha, eu conheço escolas da rede particular que tem alguma estrutura e já tem assim mais de uma década que investe no ensino de música. Mas acredito que acho que toda disciplina em si ela vai gerar um custo para o ensino. Você tem que ter um laboratório de química, temos que ter um laboratório de física, biologia, uma série de coisas e é feito um planejamento. Então eu acredito que se fazendo um planejamento é possível, né? Acredito que o principal nesse momento é uma ação das autoridades, né? Tanto rede municipal como rede estadual aqui no nosso estado, para que tenhamos um plano de ação para, como é que se diz, equipar as escolas e criar cargo, fazer concurso público. Sim. Mas assim, inclusive o ano passado, não foi o ano passado, nós tivemos um seminário, uma reunião com secretária de Educação e músicos aqui da área de Sergipe. E assim, o que deu para notar, para chegar à conclusão, é que não existe um plano. Até então não existia. Não sei se esse ano, dentro desse ano, se foi tomada alguma atitude, mas assim, até o ano passado não existia nada voltado para isso. Inclusive existe o programa do PIBID na universidade, né, que já foi feito um levantamento, trabalho nas escolas públicas, os estágios, né, os alunos fazem estágio nas escolas públicas, né, para se levantar, fazer um levantamento e uma pesquisa dentro do estado. Certo. Mas ainda não temos um plano de ação. Eu vou querer saber, além da contratação do profissional da mão de obra, esse custo para implantar a música nas escolas. Mas daqui a pouquinho vocês me respondem, a gente vai para um breve comercial. Volta já, não sai daí. Estamos de volta com Cidade em Pauta. Estamos conversando com a professora Tereza Criscuolo e com o mestrando em música Antônio Chagas, sobre a implantação de música na rede particular e pública de ensino. Eu estava perguntando a vocês o que é preciso investir, Antônio. Além da contratação do profissional, existe um custo para implantar música nas escolas. O que é engraçado a gente trabalhar sobre isso, pensar nesse aspecto. Você vai ter o profissional, claro. Esse profissional, ele pode ser sim um especializado em música, que é o mais indicado, né, que fez graduação, fez uma especialização, ou um professor generalista, como educação infantil, que a própria lei, ela dá essa chance, né, de trabalhar o professor generalista, contanto que ele tem um conteúdo, sei lá, uma formação continuada, algum aspecto nesse sentido, e então seria esse profissional, primeiramente. A questão de material, isso é bastante relativo, claro. É muito importante que você tenha um ambiente, mas voltando àquele aspecto, como não é o foco instrumento musical, então muitas vezes as pessoas elas pensam que a música na sala com vários instrumentos, exato, né? Para ensinar então, ou por exemplo, vou ter que ter 60, 80, 100 violões na minha sala de aula, então esse não é o foco. Claro, o professor ele tem que ter seu material didático, sim, sua sala estruturada, seus instrumentos, então ele vai fazer uma relação. Mas a música é muito mais do que isso. A música ela não é limitada a instrumentos musicais. Então ele pode fazer música com tudo, com vários equipamentos, né? Então ele pode, claro, ele necessita ter o aparelho de som, ele precisa ter uma sala adequada para isso, alguns instrumentos harmônicos, né? Especificamente, que aí pode ser tratado até com o próprio professor, fazer uma parceria. Mas ele vai também tratar com outros materiais, ele pode trabalhar com bolas, ele pode trabalhar com bambolê, ele pode trabalhar com cordas, com fitas, com diversos outros materiais que muita gente não pensaria como musical. Mas justamente a educação musical não vai ser limitada somente aos instrumentos, mas diversos aspectos. Então isso é muito relativo. Não tem essa questão de vai gastar muito ou vai gastar pouco. Onde nós podemos chegar ao consenso? Qual é o material necessário para ser trabalhado?
Acho que falta informação nesse sentido, Exato. né? Acho que a grande questão é justamente essa parceria. É chegar e o que está pesquisando, perguntar aos professores, porque não vai adiantar de nada você, por exemplo, comprar 20, 30 violões para uma escola e não ter uma estrutura para isso, não ter o professor, por exemplo, for um tecladista e ele não trabalha com violão e a escola tem 20 violões, não vai servir para ele, entendeu? Então, tem que se adequar bastante isso. Então, é necessário pensar exatamente muito de instituição para cada instituição. O próprio diretor da instituição conversar com o professor de música e falar, ó, queremos implantar música na nossa escola, o que é necessário? E ele vai falar, ó, podemos começar com isso, isso e isso. Posteriormente, eu gostaria disso, disso e disso, por etapas. Traçar, né, um perfil da aula, como seria, né? Professora, não que uma coisa aconteça em detrimento da outra. É lei, está lá, 11.769 garante que seja inserido o ensino de música. Mas será que eu acho que os críticos falariam? Não seria preciso primeiro o Brasil, se tratando da rede pública, né, focar nas disciplinas mais essenciais, por assim dizer, do que a música? Olha, eu acredito, sim, lógico, eu tenho que defender meu Vai peito. defender. Eu sou arte educadora e musicista, então eu acredito na formação do ser humano como um todo. E eu acredito que quando você está bem no seu todo, seu desempenho é melhor. Então, não só a música, mas lógico, como tenho conhecimento de trabalho com outras áreas da arte, quando você tem um aluno que ele está satisfeito consigo mesmo, que ele tem a sua autoestima elevada, porque a música e a arte em si, ela tem esse papel de elevar a autoestima do aluno no momento em que ele se percebe, de repente, conseguir fazer uma coisa bonita, conseguir ter uma performance, mostrar para os meus colegas que eu toco um instrumento ou que eu fiz nem precisa ser um instrumento, e que, poxa, ficou legal, a galera gostou. Então, naquele momento, sair da minha aula de música, da minha aula de artes e tenho esse autoestima elevada. Ele vai para uma aula de matemática, ele vai para uma aula de português, se achando mais capaz. Eu entendo, né, principalmente no momento crítico da nossa educação no país, que matemática, que língua portuguesa, porque a gente não pode trabalhar só o a linguagem, só a matemática, o né? conhecimento científico dessas áreas, né? A gente tem que trabalhar com o ser humano como um todo. Entendi. E ele precisa da parte da base psicológica de levar a autoestima. A arte é essencial. Então, para pegando isso, o gancho que a senhora defende o seu peixe, não meu faltaria aqui no Estado para que a lei fosse cumprida? Olha, eu acredito sim que nós estamos precisando realmente, até estava discutindo com o Antônio lá fora, que nós precisamos de uma ação, desde a universidade, né, porque nós temos o curso de música muito recente dentro do Estado, 2007, não é isso? Então, nós estávamos discutindo de estados no Brasil que já têm uma tradição de várias décadas, como é o caso da Bahia, né? Desde 1954. É a escola de música. A escola de música. Então, nós somos mas que precisamos de ação conjunta, entendeu? A meu ver, uma ação conjunta tanto do curso de música, que assim, o respaldo acadêmico, sim, como das autoridades, Secretaria de Educação, tanto do Estado como do município, para que tenhamos uma melhora. No Brasil tem muito isso, né? A lei está lá, é lei, né? Deve se cumprir, mas fica apenas no papel, né? Mas eu acho que os cidadãos também têm que fazer a parte deles. E feito isso, a música será muito bem recebida pelas crianças. Você concorda? Sem sombra de dúvidas. Uma aula de música, de educação musical, bem pensada, algo encantador. Então, exatamente, quando a gente pensa numa escola, será que a gente só quer uma escola conteudista, que só tenham conteúdos específicos? Qual formação eu vou querer para a população, para a sociedade? Então, esses aspectos. Então, quando você trabalha uma aula de educação musical, ali você desperta muito prazer, né? A felicidade,
esses aspectos sociais. Então, em outros estados, por exemplo, como a gente tem a oportunidade lá de trabalhar, é muito forte, isso é muito presente. Então você vê que aquela disciplina naquele momento é um momento prazeroso da escola. Então, sem sombra de dúvidas, sendo bem planejado, sendo bem pensado, tendo os direcionamentos certos, assim, sem sombra de dúvidas. Eu queria, professora, que a senhora me pontuasse 2 momentos. Na educação infantil, a musicalização ali para aquelas crianças muitas vezes se resumem em sentar e fazer uma brincadeirinha de roda e cantar uma musiquinha. A gente vê que a realidade é essa de escolas particulares daqui, né? E já no ensino médio, talvez, o ensino da música nos afogaria o estresse, por assim dizer, do aluno que está lá para prestar um vestibular, para prestar um Enem? Acho que também, assim, pela minha experiência, algumas escolas grandes e conhecidas aqui de Aracaju, exatamente quando chega no ensino médio, deixa de lado, não tem nem aula de artes e nem muito menos aula de música. São tantos conteúdos para dar conta do vestibular que não priorizam, né? Nesse ponto eu discordo, mas tem sido, não sei, assim, nos últimos 3 anos, como eu saí de escola da rede particular, então, anteriormente, até uns 4 anos atrás, a realidade era essa. Só tem artes até o primeiro ano do ensino médio. No segundo e no terceiro já não tem mais, então eu achava assim uma coisa bastante estranha, porque tanto cortar a expressão do aluno, ele vem, um aluno que está acostumado a ter aquela aula naquele momento que eu acho que eu sei que ele precisa se concentrar, mas ele também precisa da expressão artística, porque a expressão artística eu acho que é imprescindível. E aí naquele momento de estresse, ele deixa de ter a expressão artística, né? Já na educação infantil, eu acredito, assim, como você falou, que se resume a ser um momentozinho só de sentar e cantar musiquinha. Assim, isso vai depender realmente da pessoa que está à frente do trabalho, né? Porque escolas, e também trabalhei em várias escolas, e que o trabalho na educação infantil era bem fundamentado, acompanhado com as professoras da sala de aula, e tinha uma finalidade maior. Da música, né? Sim, né? A professora mesmo ali. Sim, a mesma professora da sala, assim, a professora generalista, né? Mas se for feito um trabalho de planejamento em conjunto com elas, naquele período que existe do planejamento, dá para se fazer um trabalho bastante substancial, né? E que seja mesmo de valia, não só assim, ilustrativo. Ilustrativo, né? Só para preencher ali a manhã das crianças, né? Eu trabalhei 14 anos em educação infantil, adoro educação infantil. E realmente presenciei trabalhos muito bonitos. Que bom. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que a nossa conversa foi muito produtiva. Tenho certeza que os telespectadores aprenderam muito com isso. A professora Tereza Cristina, ela que é formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Sergipe, professora de teclado do Conservatório de Música e da Rede Municipal de Ensino. O Cidade em Pauta fica por aqui, mas antes eu quero agradecer à loja Kátia Greenhouse e ao Chesivan, especificamente as profissionais Paulo An, que cuida da maquiagem, e a Marta Maria. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá!